Olá, eu sou Elaine, eu sou socióloga e também sou doutoranda no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Nessa aula, que vai ser de 15 minutos, que faz parte do curso de Ecologias Feministas dos Saberes, eu vou falar sobre a luta das mulheres negras. E nós vamos usar dois textos, que são os textos obrigatórios, que eu coloquei como leitura obrigatória. Um deles é o texto da Angela Davis, que eu estou aqui com um livro. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E o outro é um texto do professor Boaventura de Souza Santos, que se chama A Filosofia, a Venda, a Adulta, Ignorância e a Aposta Pascal. Esse texto eu não tenho em mãos, mas ele está na internet e imagino que vocês também tenham recebido. E ele foi publicado na Revista Crítica de Ciências Sociais. Então, eu li os dois e aqui a gente vai fazer um debate de 15 minutos, mas eu vou tentar aprofundar o máximo possível nos dois temas, né? Principalmente porque que eu escolhi esses dois textos para falar da luta das mulheres negras. E depois vocês ficam também com a indicação dos textos complementares, que vão ajudar a enriquecer o debate e aprofundar, assim, com mais rigor, toda essa discussão do feminismo e do feminismo negro. Então eu vou explicar por que nós escolhemos a Angela Davis como um texto base para essa discussão sobre as mulheres negras, né? Então, Angela Davis, ela tem o nome de Angela Yvonne Davis. Ela nasceu em 1940, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, né? Ela fez parte do famoso grupo dos Panteras Negras, que foi um grupo revolucionário que teve uma importância muito grande na luta por direitos civis nos Estados Unidos. E ela também foi do Partido Comunista. E ela foi presa durante um período e teve uma campanha super famosa para a libertação dela. Tem até um documentário que chama Free Angela. Quem quiser assistir pode buscar, acho que tem na internet, no YouTube. E é um documentário que explica como foi a prisão dela, né, e quais as razões que levaram a isso, que ela também era uma das mulheres mais buscadas pelo FBI, porque ela era uma mulher considerada perigosa, com ideias perigosas, né? Então, por que nós escolhemos esse texto? Bom, a Angela Davis, ela foi aluna do Marcuse e ela se formou em filosofia. Então, eu sempre, quando li Angela Davis, eu partia da premissa de que ela é uma mulher que é referência pela própria ação, porque ela estudava e ela era uma militante, ela praticava aquilo que ela lia. Então, assim, ela faz uma leitura, sendo uma mulher negra, ela também faz uma leitura de si no mundo, né? E isso tem a ver com outro texto também, que depois eu vou tratar, que é o texto do professor Boaventura, que ele faz essa reflexão sobre a ação no mundo e como isso tem que ser, né? A partir das ideias que a gente pretende colocar em prática e transformar a realidade. Então, a Angela Davis, além de toda essa importância prática que ela tem como referência mesmo, uma mulher de luta, ela também traz esse debate da interseccionalidade quando isso ainda não era colocado, né? E o que a gente entende como interseccionalidade? É exatamente o título do livro, que é Mulheres, Raça e Classe. Então, ela vai partir da compreensão de mulheres dentro da ideia de raça e dentro da ideia de classe. Eu sempre trato desse tema assim, como se isso fosse um nó que é indivisível. Então, eu não posso falar que as mulheres estão à frente da raça ou a raça está à frente da classe, ou classe, como muitos marxistas ortodoxos entendiam, classe representa tudo. Então, a Angela Davis, como marxista, que ela se coloca como marxista, ela é bastante crítica aos marxistas ortodoxos, porque eles falam classe de uma maneira muito abstrata, muito genérica. E ela quer entender e quer especificar quem é essa classe, né? Essa classe tem cor, essa classe tem gênero. Então, quando a gente fala de classe trabalhadora, ela dá as especificidades dessa classe que é uma classe oprimida. E é bem interessante a forma como ela trata, assim, agora eu tô falando como alguém que admira esse trabalho, porque ela consegue
fazer vários cruzamentos em vários momentos da história da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, da luta das mulheres, né, pelo direito ao voto, pelo direito ao trabalho, aos mesmos direitos que os homens. Ela consegue mostrar exatamente como as mulheres brancas, as mulheres negras, os homens brancos e os homens negros, eles vão, a partir dos seus interesses, debatendo questões e debatendo um contra o outro. Então ela não faz uma hierarquia de opressões, mas ela consegue distinguir em que momento cada opressão se coloca como uma forma de também limitar os direitos do outro. Então, assim, nos vários pontos do livro, ela trata de como as mulheres negras e as mulheres brancas vão entrando em alguns conflitos de interesses por conta da sua condição social. E nessa leitura de raça, classe e gênero, Angela Davis vai dizer que raça determina classe, gênero determina classe. Então, ela vai mostrando essas questões dentro de uma categoria maior, né, que é a classe. Eu considero ela bem importante porque ela nos traz uma leitura diferenciada. É como se a gente saísse do senso comum para entender até algumas pautas que são tidas como pautas das mulheres hoje e que ela vai demonstrando que talvez existam mais questões por trás disso, questões estruturais, questões do próprio sistema, que vai impedir alguns grupos de chegar a esse excesso de direitos mesmo. Então, eu considero isso muito fundamental, porque ela mostra quais são os focos estruturantes da luta, né? Onde a gente deve empreender nossos esforços quando a gente quer que as mulheres avancem e que se emancipem. Então, ela reexamina a história. E aí a gente fala um pouco também do segundo texto. O texto do professor Boaventura, em que ele trata da douta ignorância e a aposta pascal. Então, o que ele vai dizer que é essa douta ignorância, né? E dentro da ideia de ecologia de saberes, que é a possibilidade da academia voltar a dialogar com a realidade. Porque o que ele demonstra no texto, inclusive eu deixei aqui que está na página 16, quem quiser acompanhar, ele vai tratar da história como continuidade, ou seja, a história, apesar de muitos autores, né, liberais terem dito que a história acabou, o professor Boaventura vai trazer isso como uma possibilidade crítica, de retomada crítica, né? A história acabou ou nós temos que reexaminar a história como fez a Angela Davis, que foi buscar lá atrás a história das mulheres negras para a gente entender a estrutura dessas opressões, né? Então, o professor Boaventura, ele trata assim, na página 16 eu até coloquei que ele diz sobre a questão do capitalismo, como é que a gente resolve a questão desses grupos que estão oprimidos. Se o capitalismo já permite que esses grupos estejam oprimidos desde a colonização, nós vamos resolver esse problema com mais capitalismo. Como é que a gente entende essas características, essas especificidades desses grupos que vêm já de um histórico de opressão desde muito tempo, né? Desde o período colonizador, se a gente pudesse tratar dessa maneira. Então ele fala também que a desigualdade ela existe como estrutura de um sistema. E como é que a academia pretende, os acadêmicos, né, pretendem resolver esse debate? Virando as costas para a realidade, reexaminando as possibilidades de lutar, olhando para esses grupos e percebendo como eles lutam, como eles agem, e tentando interagir com esses outros saberes que não são saberes que a academia reconhece como científicos, né? Então, ele também trata muito dessa questão do norte e do sul. A própria linha abissal, né, que é um conceito bastante conhecido dele, como o norte como hegemônico e com um conhecimento que foi hegemonicamente aceito, como que ele olha para o sul, né, com um olhar de dominação, com um olhar de invalidamento mesmo de tudo que é produzido por quem é considerado colonizado. Então, ele também abre aqui possibilidades de olhar esses grupos como grupos que ensinam a lutar,
não é? Como é que esses grupos vêm lutando ao longo da história de colonização, né? Ao longo do período colonial. Como é que esses grupos se inseriram, né? Como eles se inseriram nesse processo, um processo genocida, e como eles atuam estrategicamente, e que isso pode dar pistas acadêmicas, inclusive pistas para os intelectuais, para que eles possam pensar a partir dessa realidade, e não mais pensar como donos do saber, como afastados da realidade, de uma realidade de luta, né? Que é aquilo que também o Darcy Ribeiro, o nosso Darcy Ribeiro brasileiro, também fala, que é a universidade necessária. Como é que a gente pode pensar uma universidade que seja a partir da necessidade da realidade, né? Que a realidade dita as necessidades e não a teoria. A teoria não se enquadra na realidade, o movimento tem que ser o contrário. Então, nesse texto do professor Boaventura, ele traz respostas fracas e respostas fortes como conceitos que podem ser, por exemplo, o que ele trata como resposta fraca é aquilo que o norte hegemônico, aquilo que as academias do norte, né, aquilo que é produzido intelectualmente no norte, considera como possível. E aí tem uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala que o norte, ele sempre vai olhar para o sul como uma extensão de si. E eu achei bem isso, é incômodo até de ouvir, porque parece que... De ouvir não, de ler, né? Porque parece que enquanto alguém do Sul, que é o meu caso, né? No tratamento das epistemologias do Sul, como a gente só pode ser visto a partir do Norte, assim, a gente não pode pensar sozinho ou ter ideias que são próprias e características das pessoas que vivem no Sul, mas que são tão libertadoras e revolucionárias como as ideias que foram pensadas no Norte também. O professor Boaventura, ele traz esse texto como um convite a tentar refletir um outro tipo de universidade, um outro tipo de intelectual, que olha para outros saberes, né? Que olha para isso que ele chama de ecologia de saberes, é como é que essas lutas se colocam na realidade, né? Como é que as lutas no chamado Sul global, né? Como é que as pessoas lutam, como é que elas se organizam e como que a gente pode aprender com isso no sentido mais transformador radical mesmo, que vai à raiz, né? Que vai às razões históricas disso, que não olha só para o presente, não olha só o imediato, mas olha a raiz dessas opressões. Então, a Angela Davis, ela também traz um pioneirismo, né? Ela mostra um pioneirismo de um trabalho, que é um trabalho que vale até hoje para a gente entender as mulheres negras nessa sociedade. E isso que a gente chama de um trabalho de estrutura, porque ele é um trabalho tão estruturante que, mesmo olhando para ele, a gente consegue contemporaneizar e entender a realidade atual, né? Claro, entender a realidade atual e avançar a partir dele também. Então ela vai mostrar assim o quanto as mulheres brancas ali têm demandas diferentes das mulheres negras, o quanto elas estavam também atuando, e isso de alguma maneira favoreceu a luta das mulheres negras em algum momento. Em outros momentos elas se chocaram, também chocaram com os homens negros com os homens brancos, que vai mostrando as características dessa classe, que é uma classe que se choca entre si, né? E que é uma coisa típica do capitalismo também, jogar um contra o outro. Então, quando a gente percebe toda essa manutenção do poder que é feita dentro dessa classe, a gente também consegue tratar essas coisas com menos melindre, porque a gente vai entendendo qual é a condição de cada um e quais são as possibilidades de cada um nessa luta, né? Nessa luta maior. Eu deixo, então, o livro e as ideias de força dessa militante intelectual, que é a Angela Davis, que ainda se mantém atuante, né? Tá bom? Obrigada.